É hora de concluir, então, a Europa e o mundo no andamento da Segunda Guerra Mundial. No nosso último encontro, a gente discutiu que, após o fracasso da tomada da Grã-Bretanha, da invasão da Inglaterra, o Hitler acaba finalmente se voltando para a União Soviética, que era um objetivo já estabelecido lá no Mein Kampf, de transformar a União Soviética naquilo que a África era para a Inglaterra, uma fonte de recursos e trabalho escravo. E com isso começa a Operação Barbarossa, que é a maior operação militar da história, quando a Alemanha mobiliza quase 9 milhões de homens ao todo durante esse período para ocupar o território soviético. A União Soviética resiste, não há alternativa. É resistir ou desaparecer, já que os russos são tratados como os poloneses, como os ciganos, como os judeus, como sub-raça. Né? E por conta disso, o destino da população era o extermínio em massa, que vai acontecer nessa região toda ocupada, é faxina étnica, ou submissão ao trabalho escravo. 27 milhões de russos são mortos, quase 28 milhões, é um número impressionante, né? São mortos durante essa operação. Se a gente fosse fazer uma comparação com os dias atuais, por exemplo, com os Estados Unidos, seria como 10% da população dos Estados Unidos hoje simplesmente ser exterminada. Né? Em termos de União Soviética, isso na época representava quase 25% da população, mais de 20% da população. Né? São quase 30 milhões de pessoas que vão desaparecer. Mas ainda é importante nos dedicarmos a alguns elementos da guerra antes de entendermos a arrancada soviética contra o fascismo, contra o nazismo. Por trás desta linha de avanço alemão, a União Soviética está realizando o mais extraordinário, mas também com um custo humano altíssimo, esforço de guerra para transformar a sua indústria em indústria bélica e enfrentar a máquina militar da Alemanha, o poder da Alemanha. O Stalin acaba se tornando uma figura mítica para os russos por conta do comando que ele vai estabelecer nesse período, lutando a qualquer custo para conter o avanço alemão. Na Inglaterra, a resistência do Churchill se mostrou determinante para os rumos da guerra, já que o Hitler, como eu comentei em encontro anterior, o Hitler ele precisava controlar os acessos ao Canal da Mancha, a zona de mar que separa a Inglaterra da Europa, do continente, para com isso poder encaminhar o desembarque de tropas. Então eles têm um plano, um objetivo de tomar o controle do Canal da Mancha para com isso poder ocupar a Inglaterra. A Inglaterra não tem um poder armado ainda capaz de, em terra, combater a Alemanha. A Alemanha é vista como invencível nesse momento. Ela não perdeu nenhuma batalha terrestre até Stalingrado. E o desembarque de tropas alemãs na Inglaterra era considerado o fim, a incapacidade de continuar resistindo. Por isso, a Inglaterra precisava evitar a qualquer custo que os navios alemães cruzassem o Canal da Mancha, transportando as suas tropas. O Hitler e os generais alemães têm a mesma concepção, e o Göring, que é o comandante da Força Aérea, prepara uma operação, a Batalha da Grã-Bretanha, uma operação pesadíssima com o objetivo de destruir a Força Aérea inglesa, porque quem poderia fazer oposição a esse trânsito marítimo era justamente a Força Aérea inglesa, afundando os navios da Alemanha. Então a Alemanha, para cruzar o Canal da Mancha, ela precisa antes eliminar a Força Aérea, a RAF. E é nesse momento que os pilotos ingleses vão fazer a diferença, embora em um número muito menor, eles vão encontrar condições de enfrentar a máquina aérea alemã, que até então se transformava numa máquina imbatível. Ainda assim, a superioridade da Alemanha permitia que ela, embora não conseguisse destruir a força aérea inglesa e com isso garantir a travessia do Canal da Mancha, ela vai causar danos pesadíssimos, custos gravíssimos para a Inglaterra, principalmente para as cidades inglesas. É o caso de Londres, por exemplo, que vai ser alvo permanente, cotidiano, todos os dias, dos ataques aéreos da Alemanha. Primeiro com a aviação,
depois, mais tarde, com bombas voadoras, as U-2, que é uma tecnologia que a Alemanha vai desenvolver, de bombas a jato, que voavam independente, que não precisavam de avião para serem transportadas. Depois da guerra, vai haver uma corrida pela tomada dessa tecnologia alemã. Os Estados Unidos vão conseguir, né, se apropriar dessa tecnologia e dos cientistas, dos engenheiros, dos homens responsáveis por a construção dessa tecnologia. Londres é uma cidade em ruínas. Todos os dias os ataques aéreos causam pesadíssimos danos a Londres, mas a Inglaterra não se rende. Churchill não se rende, embora ele tenha cometido crimes, né, inaceitáveis, né, nas colônias, como nas colônias africanas e na Índia. Ele acaba se destacando à frente da Inglaterra como o homem que comanda a resistência à invasão nazista. Mas Londres vai se transformando aos poucos numa cidade de ruínas, coberta de ruínas. Londres é um pequeno universo daquilo que vai ser depois toda a Europa com a guerra aérea. Mais tarde a Inglaterra vai responder a esses ataques. Mas não apenas a Inglaterra, mas também os Estados Unidos, quando entrarem na campanha ao lado da Inglaterra. O que só acontece efetivamente em 1942. Nós estamos em 1940, junho de 1940, quando os ataques pesados contra a Inglaterra começam. Portanto, mais de 1 ano e meio ainda separam a resistência inglesa da intervenção dos Estados Unidos em apoio à Inglaterra. Os Estados Unidos, nesse momento, são neutros oficialmente, embora o Roosevelt tente a todo custo envolver os Estados Unidos na guerra. Há muita resistência dentro dos Estados Unidos, há muita oposição ao envolvimento deles na guerra. Mais tarde, a Europa vai ser um cenário devastado por conta da guerra aérea. Ela é o novo, ela é a novidade, o terror aéreo. A Inglaterra resiste a esses ataques com a sua força aérea, principalmente com os jatos, né, de combate, né, os caças, né, que são os Spitfires, que vão fazer toda a diferença durante esse período. E vão acabar interceptando boa parte dos ataques alemães. O bombardeiro, o avião que traz as bombas, ele é um avião grande, é um avião pesado, ele não tem capacidade de manobra, de agilidade no espaço aéreo como tem o caça. Portanto, o bombardeio ele precisa ser escoltado por caças alemães. E o objetivo dos caças ingleses é destruir os bombardeiros. Para isso há uma batalha no céu da Inglaterra, a Batalha da Grã-Bretanha, na qual, né, o objetivo sempre é interceptar os grandes bombardeiros alemães. Mas aí, como há a escolta dos caças da Alemanha, se torna uma batalha entre caças no céu da Alemanha. E muitos bombardeiros da Alemanha conseguem atingir as cidades, embora nem todos retornem de volta para o continente europeu depois desses ataques. A Inglaterra também conta com uma nova arma, como eu já comentei, o radar. O radar é fundamental para identificar os pontos maciços do ataque alemão e, com isso, interceptá-los. Também vão contar mais tarde com a capacidade das máquinas do Alan Turing para, né, decifrar os códigos criptografados da Alemanha, os códigos de guerra, as comunicações criptografadas da Alemanha, e com isso, né, se antecipar às operações da Alemanha, tanto no ar daí, quanto também no mar. O Hitler acaba desistindo, em 1941, ele está desistindo do plano de invasão da Inglaterra, e agora a Inglaterra vai ser castigada com as bombas aéreas, bombas voadoras, né, que eram disparadas da Bélgica, da Holanda, da França, né, e que tem uma capacidade de levar toneladas de bomba, esses U-2, e eram, né, movidas por propulsão a jato. O mundo move-se a hélice, o motor é a hélice. A Alemanha tem uma tecnologia nova, que ninguém tinha. E milhares dessas bombas voadoras são montadas e jogadas contra a Inglaterra. No final de 1944, quando os aliados vão desembarcar na Europa, uma geração de bombas ainda maiores estava sendo projetadas. São os foguetes do Von Braun. Von Braun é um criminoso de guerra, é o responsável por esse programa. Ele matou quase 50 mil pessoas em campos de concentração que ele comandava.
mão de obra escrava para fabricar essas armas, mas no fim da guerra ele acaba se entregando para os Estados Unidos, é deportado para os Estados Unidos junto com a equipe dele, e lá eles vão prestar serviço para os Estados Unidos. O von Braun vai se tornar mais tarde, inclusive, o presidente da NASA, o comandante da NASA. É um nazista cheio de crimes de guerra, mas os Estados Unidos vão fechar os olhos para isso porque o conhecimento que ele tinha interessava. No discurso do Churchill, ele ainda comenta, né, que mesmo que a ilha da Inglaterra caia, o império colonial, as colônias na África principalmente, já que na Ásia o Japão tomou essas colônias, resistirão, esperando a mobilização do novo mundo em socorro do velho mundo, esperando a participação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são neutros oficialmente até setembro de 1941, quando tem os ataques do Japão a Pearl Harbor, né? E por conta disso, os Estados Unidos se envolvem na guerra. A guerra ao Japão se transforma em uma guerra contra a Alemanha. O Hitler comete o erro de, aliado do Japão, declarar guerra aos Estados Unidos. Isso acaba libertando o Roosevelt das amarras que ele tinha de ir à guerra contra a Alemanha, porque agora a Alemanha está em guerra com ele. Mas é importante entender o cenário global. Há duas guerras que vão se desenvolver. Uma guerra na Europa, que agora é basicamente uma guerra entre soviéticos e alemães, russos e alemães, já que a Inglaterra está sitiada e sofre constantes ataques dos submarinos alemães, mas as batalhas são limitadas, né? E o resto da Europa está praticamente dominada pelo exército alemão, quem não está dominado é neutro, e com isso o combate, de fato, agora é um combate que acontece na frente russa. No entanto, a União Soviética ela enfrenta dois inimigos ao mesmo tempo. Ela enfrenta de um lado a Alemanha, de outro lado o Japão. O Japão, aliado da Alemanha, também invade a União Soviética. E com isso o exército soviético ele tem que se dividir em duas frentes de combate. A União Soviética alimenta a resistência na China, na Coreia, no Vietnã contra a ocupação japonesa, nesse processo, como forma de resistência, né? Ou seja, os soviéticos estão armando a resistência na China, na Coreia, no Vietnã, contra a ação do Japão. O Japão é uma potência imperialista, o Japão tem uma política para os países vizinhos semelhante à que a Inglaterra tinha para a África, ou que a França tinha para a África, uma política de dominação, de imposição de trabalho escravo. Os japoneses causaram milhões de mortes na China em campos de concentração, milhões. E por conta disso, até hoje, chineses e japoneses não têm relações diplomáticas oficiais, né? São países que ainda vivem o trauma dos crimes de guerra cometidos pelo fascismo do Japão. O fascismo é um fenômeno global, como a gente comentou, e por isso ele também está presente na Ásia. E aí, nesse caso, o Japão é a grande potência fascista e militarista. Invadiu a Coreia, invadiu a Manchúria, invadiu o Vietnã, invadiu a China. Essas regiões também eram territórios antes ocupados por potências europeias. O Japão ataca essas potências, França, Inglaterra, porque são inimigos da Alemanha, e o Japão é aliado, mas o Japão não vem para libertar esses territórios. O Japão ocupa esses territórios, substituindo as potências europeias, né, pela presença militar do próprio Japão, explorando esses territórios. E os soviéticos estão lutando, de um lado contra a Alemanha, do outro contra o Japão. Os Estados Unidos, historicamente, na sua expansão em direção ao oeste, quando eles chegam na costa oeste, eles continuam se expandindo pelo Pacífico, tomando territórios, ocupando territórios e promovendo massacres para controlar esses territórios, como nas Filipinas, que eles mataram 2 milhões de pessoas no início do século XX, durante a invasão, né, desse território do país Filipinas, das ilhas das Filipinas, né? Os Estados Unidos, portanto, estão se expandindo por essa região. Isso aqui não é uma zona vazia, é uma zona que tem milhares de ilhas, pequenas e grandes ilhas, e com muitos recursos minerais, petróleo, entre outros recursos, né, que interessam aos Estados Unidos e ao Japão. Portanto, há uma política de expansão japonesa e uma política de expansão dos Estados Unidos. Em algum momento, essas políticas de expansão vão colidir uma com a outra. Na Primeira Guerra Mundial, as duas potências cresceram muito.
Na Segunda Guerra Mundial, elas vão lutar pelo controle dessa zona. Embora o Roosevelt não pudesse declarar guerra sem autorização do Congresso, ele inicia uma série de políticas de hostilidade econômica contra o Japão, impõe bloqueios econômicos contra o Japão. Uma questão importante é o acesso ao petróleo do Oriente Médio. O Japão precisa muito de petróleo como meio de manter a sua máquina militar operando, os navios, os submarinos, os aviões. E os Estados Unidos vão impor um bloqueio marítimo, né, privando o Japão de petróleo. Era uma maneira deles colaborarem com os aliados sem se envolverem. Na verdade, é uma provocação ao Japão. Eles estão empurrando o Japão para a guerra. A tática do Roosevelt, já que ele não pode declarar guerra, é empurrar o Japão para a guerra, trazer o Japão para a guerra, que o Japão declare guerra, né? E por conta disso, eles aumentam os bloqueios econômicos contra o Japão, já que tem interesses conflitantes na região, né? Quando os Estados Unidos e o Japão finalmente entrarem em guerra, isso também vai ser fundamental para a guerra na Europa, porque o Japão vai se obrigar a desocupar território russo para lutar contra os Estados Unidos, mobilizar suas forças contra os Estados Unidos. E por conta disso, os russos vão ter condições de liberar os exércitos que eles têm aqui. São tropas experimentadíssimas em combates e nas piores condições. São tropas da Sibéria, que lutam em ambiente que as temperaturas caem a menos 40, menos 45. E essas tropas que estão estacionadas na Sibéria vão se somar às tropas que lutam contra a Alemanha. E aí os soviéticos viram a guerra, quando eles conseguem juntar todas as forças contra a Alemanha. Então, embora os Estados Unidos não tenham lutado ao lado da União Soviética na guerra contra a Alemanha, eles indiretamente favorecem os soviéticos quando eles tiram o Japão, né, da fronteira russa para lutar contra eles. Também vão enviar muito apoio militar, muito apoio econômico, mas, né, as guerras são paralelas. Os Estados Unidos lutam contra o Japão, os soviéticos lutam contra a Alemanha. Como eu disse, os Estados Unidos vinham se expandindo. A gente vê aqui os pontinhos azuis, são zonas de ocupação militar que os Estados Unidos vão, né, vão se estabelecer no Pacífico, são ilhas, né? E o Japão, por outro lado, também tinha suas zonas de influência que estavam se estabelecendo, então são os pontos vermelhos. Com isso, tu começa a ter uma, né, esfera de conflitos, já que cada vez mais Estados Unidos e japoneses estão, né, se expandindo por essas regiões. Né? E um dia isso vai entrar em conflito. Os Estados Unidos, como eu disse, tinham historicamente se expandido em direção à Ásia, né? Eles conquistam ilhas no território do Pacífico ao longo do século XIX, 1857, 1898, 1898, Havaí, né, 1898, Midway, que é uma ilha estratégica para controlar militarmente o Pacífico, né, em 1867, bem antes do Havaí ainda, né, Guam, que é muito próximo do Japão já, em 1898, as Filipinas em 1898, eu disse início do século XX, é finalzinho do século XIX, mas no início do século XX vão acontecer massacres aqui. Samoa, né? Então há uma expansão dos Estados Unidos em direção à Ásia, né? E com isso os Estados Unidos e o Japão vão disputar o controle dessa região, dessas esferas, né? E aos poucos essas esferas vão entrar em conflito, né? Nós temos aqui zonas de expansão dos Estados Unidos, né? E do outro lado nós temos as expansões japonesas, tá? Estão se encontrando aqui. Tu tinha uma zona germânica, né? E tu tinha zonas inglesas e francesas que vão ser tomadas pelos japoneses, ou em ação contrária vão ser ocupadas pelos Estados Unidos como forma de proteger os aliados. Mas nós temos uma expansão permanente dos Estados Unidos, que vão acabar conflitando com o Japão. Em 1941, dezembro de 41, o Japão está prestes a declarar guerra aos Estados Unidos. A pressão econômica, principalmente o bloqueio aos acessos das rotas de petróleo, dos navios petrolíferos que atendiam o Japão, o bloqueio dos Estados Unidos acaba empurrando o Japão para a guerra. Em 1941, o Japão tem um plano: atacar de surpresa a principal base militar dos Estados Unidos no Pacífico. Lembra, né? Eles estão lutando no Pacífico, né? Que é o Havaí.
onde estavam os porta-aviões. Se a guerra aérea é a nova realidade, o que vai provocar a destruição, a devastação na Europa, a guerra aérea é fundamental também no Pacífico. O problema é que essas distâncias, né, de milhares de quilômetros, são milhares de quilômetros, né, que separam, né, as duas regiões, não permitia que os aviões pudessem voar. Ainda são aviões a hélice, eles não têm autonomia para voar de um continente ao outro. Né? Eles não têm como. Então, precisava levar o avião, essa arma nova, até o local do combate. Com isso surgem porta-aviões. O porta-avião é uma arma nova. É uma arma, né, que transporta a força aérea. É um aeroporto flutuante. Portanto, o porta-aviões ele não é uma arma que tem muita capacidade de se autodefender. Ele leva os aviões, tem que ter espaço para os aviões. Então, tu tem uma força de segurança, uma escolta que protege o porta-avião. Mas o porta-avião é a arma fundamental porque ele traz a força aérea. O objetivo do Japão é destruir os porta-aviões dos Estados Unidos que estavam em Pearl Harbor. E eles planejam um ataque em dezembro de 41. Um ataque na qual os porta-aviões seriam destruídos. A questão é que os Estados Unidos, por alguma razão, retiraram os porta-aviões de Pearl Harbor, né, dias antes do ataque. Ninguém sabe por quê, isso nunca veio a público, mas é evidente que os Estados Unidos já tinham interceptado os planos do Japão e estavam atraindo o Japão para o ataque como forma de terem um pretexto para ir à guerra e, ao mesmo tempo, não perderem a sua arma principal nessa guerra, a sua vantagem, que é o porta-aviões. Por conta disso, quando o Japão atacar Pearl Harbor, está no miolo do Havaí, né, nas ilhas do Havaí, quando o Japão atacar o porto militar de Pearl Harbor, os Estados Unidos não vão sofrer danos significativos, porque a sua arma principal, o porta-avião, eles não estavam lá, mas vão perder milhares de soldados. Com isso vai haver uma, né, comoção pública que vai permitir que os Estados Unidos vão à guerra ao Japão. Como na Primeira Guerra Mundial, quando morreram centenas de marinheiros num ataque que até hoje foi mal esclarecido, mas que a Alemanha foi responsabilizada. Em 1941, a morte de milhares de soldados dos Estados Unidos, cerca de 2.500 soldados, nesse ataque do Japão, vai permitir que os Estados Unidos vão à guerra ao Japão. Mas, né, para isso, teve que haver esse ataque, né, em condições muito estranhas. Por exemplo, o embaixador japonês, o Japão não queria simplesmente atacar os Estados Unidos, né, como se fosse um ataque traiçoeiro. Eles queriam fazer uma declaração de guerra aos Estados Unidos, oficial, e após essa declaração de guerra haveria o ataque. Por isso eles iam, né, entregar nos Estados Unidos, em Washington, onde estava a embaixada do Japão, a declaração de guerra, e depois desta declaração haveria o ataque. Eles estavam preparando as coisas simultâneas. Às vezes eu queria fazer um ataque sem declarar guerra. Considerariam que isso ia ser visto pelo resto do mundo como um ato traiçoeiro. Só que como o governo dos Estados Unidos já sabia disso, eles simplesmente ignoraram o embaixador japonês. Ele fica 8 horas de plantão esperando para entregar para o governo dos Estados Unidos a declaração de guerra. Nesse meio tempo, os militares japoneses que estão rumando pelo Pacífico em direção a Pearl Harbor acreditam que a declaração já foi entregue e fazem o ataque. E aí os Estados Unidos vão ter o pretexto de dizer: nós somos atacados sem que declarassem guerra para nós. O embaixador entrega a declaração, mas já depois do ataque ter ocorrido. Esta é uma foto da aviação japonesa decolando. São praticamente 400 aviões que vão fazer o ataque. Eles foram trazidos em vários porta-aviões. Fazia semanas que oficiais da Marinha dos Estados Unidos vinham alertando o comando sobre o risco de um ataque japonês e que, portanto, eles precisavam aumentar a esfera de vigilância, ou seja, né, aumentar o controle sobre o Pacífico, no sentido de não serem atacados de surpresa, mas esses alertas foram ignorados. Um plano no qual tu permite um ataque que pode levar à morte de milhares de pessoas, ele não pode ser compartilhado com muita gente. Né? Portanto, a maioria dos militares, dos altos oficiais, também foram... também não tiveram conhecimento, né? Mas o alto comando sabia, se preparou
sabe, já tinham interceptado mensagens sobre trâmites para declarar guerra aos Estados Unidos, que o Japão vinha fazendo. No dia em que se estava esperando o ataque, vários soldados que controlavam radares em zonas que podiam detectar o avanço do ataque japonês foram dispensados. Os poucos que ainda estavam operando radares, né, localizaram uma imensa mancha no radar, uma imensa mancha, imagine, 400 aviões, alertaram seus superiores, mas foram ignorados, receberam orientação de que se tratavam, na verdade, de aviões dos próprios Estados Unidos, meia dúzia de aviões, que não faz sentido nenhum, que estavam se aproximando do Havaí. Havia naquele dia, sim, algumas operações aéreas da Força Aérea dos Estados Unidos chegando ao Havaí, e que, portanto, eles não precisavam se preocupar com isso. Pilotos civis que estavam voando por acaso também esbarraram com a força japonesa, né? Mas todos os sinais foram ignorados, né? E em 7 de dezembro de 1941, o ataque japonês dizimou Pearl Harbor. 2.500 soldados aproximadamente são mortos nesse ataque aéreo. Uma parte dos navios de guerra dos Estados Unidos, mas com perdas pequenas, são devastados. Tu precisava ter perdas, né? Precisava convencer a opinião pública. Essas fotos, elas tinham que ser expostas nos jornais no dia seguinte para justificar o início da guerra contra o Japão. Então, Pearl Harbor é um elemento que favorece a entrada dos Estados Unidos na guerra. Como sempre, aqueles eventos estranhos que acontecem e os Estados Unidos vão à guerra, né, contra outro país. Essa é uma foto, por exemplo, que vai estampar os jornais nos dias seguintes, acusando um ataque traiçoeiro contra os Estados Unidos por parte do Japão, e o que justificava a declaração de guerra. É claro que o presidente precisa pedir a autorização do Congresso, senadores e deputados, para entrar em guerra. E é claro que a CLAN fazia muita pressão para que os Estados Unidos não pudessem ir à guerra com a Alemanha. Mas quando o Japão atacou os Estados Unidos, por unanimidade, os deputados e senadores dos Estados Unidos autorizam o presidente Roosevelt a ir à guerra contra o Japão. E assim, em 8 de dezembro, né, Estados Unidos e Japão estão em guerra por conta do ataque de Pearl Harbor. Né? É a guerra. Né? E os Estados Unidos agora se preparam para a contraofensiva. Os japoneses, os oficiais japoneses ficam frustrados demais. Esse era um ataque muito bem planejado, então tu não saía simplesmente jogando bomba em qualquer navio. Aqueles aviões que estavam partindo, eles partiam em esquadrilhas, cada uma tinha um objetivo. Então eles têm alvos. Eles já tinham mapeado exatamente quais eram os navios que cada um ia atacar durante esse processo, justamente para ter um ataque efetivo, destruir os porta-aviões. E as esquadrilhas que tinham como alvo os porta-aviões ficaram frustrados e surpresos, porque os porta-aviões não estavam lá. E quando eles voltam, eles reportam aos seus comandantes, o que deixa o Japão muito preocupado, porque eles não conseguiram, a partir do ataque surpresa, que já não era surpresa, né? Eles não conseguiram destruir o objetivo deles, que era os porta-aviões. Ou seja, o poder militar dos Estados Unidos permanecia intacto e é um poder superior ao japonês. É uma máquina militar superior. Os Estados Unidos têm mais porta-aviões que os japoneses. E aí os Estados Unidos vão à guerra. Né? Os Estados Unidos agora estão em guerra, oficialmente. É 8 de dezembro. O Hitler, em auxílio ao seu aliado japonês, declara guerra aos Estados Unidos. Faz aquilo que ele não poderia fazer na visão de alguns militares, alemães inclusive, que era trazer os Estados Unidos para a guerra, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E agora os Estados Unidos estão livres para ir à guerra em defesa da Inglaterra e em apoio aos soviéticos, pois, né, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Com isso, eles estão em guerra com a Alemanha. A guerra contra o Japão traz a Alemanha para o conflito. E com isso, nós voltamos para a guerra na Europa, porque agora, como a gente observou, né, a União Soviética tem condições de ampliar, né, os ataques contra as forças alemãs na medida em que as tropas japonesas vão evacuar território soviético para se engajarem na luta contra os Estados Unidos, já que o ataque do Japão a Pearl Harbor não ocorreu como os japoneses esperavam. E
e agora os soviéticos vão concentrar a elite militar na resistência. Essa linha de resistência, na qual o avanço alemão já havia sido contido em Leningrado, Moscou e em Stalingrado. E a partir daqui vai haver uma virada na guerra. Atrás da frente alemã, da frente russa, há o grande esforço soviético para resistir a qualquer preço. E a partir de fevereiro de 43, um ano e meio depois, praticamente, mas na verdade 1 ano e 3 meses depois do início do ataque russo pesado, os soviéticos começam a virar a guerra, graças ao engajamento das tropas que estavam na Sibéria. Esses soldados siberianos, eles são os homens das neves, eles lutam em qualquer condições. Mas não é verdade o mito de que foi o inverno que derrotou a Alemanha. A Alemanha já havia lutado num outro inverno contra os russos, No inverno de 41 já estava em guerra e teve um avanço muito efetivo. O que derrota a Alemanha é a capacidade de reação dos russos, que em 1 ano e 3 meses viram a guerra e fazem aquilo que não havia acontecido ainda, promovem uma derrota militar contra a Alemanha. Em Stalingrado, perto de 600 mil soldados alemães são presos ou mortos pelo avanço soviético. É o início da virada. Agora a força soviética marcha contra os alemães. Há uma mobilização na União Soviética, que inclusive associa o Hitler com os Napoleão e diz que ninguém vai conseguir conquistar a mãe Rússia. O nacionalismo russo é muito mobilizado nesse momento, mas não é o inverno, é a resistência de fato e a capacidade industrial dos soviéticos que torna a União Soviética capaz de derrotar a Alemanha. Ainda assim, o esforço é muito grande. A necessidade de derrota vai levar de derrotar a Alemanha vai levar ainda 2 anos de avanço militar soviético. Em 1943, a maior batalha de tanques da história militar acontece em Kursk, na União Soviética, quando os soviéticos com mais tanques superiores aos alemães, vão promover a destruição da força blindada alemã. São mais de 4 mil tanques de cada lado nessa batalha, e ao final dela os soviéticos marcham contra o exército alemão. Os alemães estão recuando, mas esse recuo é lento. Esse recuo ainda vai consumir 2 anos, no qual os soviéticos avançam aos poucos, retomando e libertando territórios que estavam sob ocupação alemã ou que eram colaboradores com a Alemanha. Em janeiro de 45, eles estão se aproximando das fronteiras alemãs, chegam na Polônia, e em fevereiro para março eles estão entrando na Alemanha. Em abril de 45, o Exército Vermelho está chegando à Alemanha, surpreendendo Hitler. No dia do aniversário do Hitler, quem viu A Queda, aquele filme que mostra os últimos momentos do Hitler, e é um filme historicamente muito bem embasado, muito bem apropriado, viu que no 21 de abril o exército soviético começa o ataque a Berlim. É a batalha por Berlim, que ainda vai consumir mais de 2 milhões de vidas, somando as perdas dos dois lados. Mas agora a derrota da Alemanha se tornou inevitável. Nada contém o avanço do exército soviético. E é claro que, depois de tudo que a União Soviética sofreu nas mãos dos alemães, esse avanço também é um avanço impiedoso contra tudo que estiver na frente. Os soviéticos não estão mais preocupados com o bem-estar da população alemã. O objetivo deles é derrotar a Alemanha a qualquer custo. E por conta disso, o ataque a Berlim vai ser um ataque ainda muito violento. Também porque a cúpula alemã, começando pelo Hitler, se negam a se render, sacrificam os últimos soldados alemães enquanto negam rendição. Em 30 de abril, o Hitler comete suicídio. Em 8 de maio, a Alemanha se rende incondicionalmente ao exército soviético, embora a rendição seja aos aliados. Quem toma Berlim, quem cerca Berlim, quem impõe a derrota e quem aceita os termos da rendição é o exército soviético. São os oficiais soviéticos. Os Estados Unidos estão muito longe de Berlim nesse momento. Então, durante o mês de abril, começa o avanço a Berlim. O objetivo é o cerco a Berlim,
mas também eles vão avançar sobre um território expressivo da Alemanha nesse cerco. Enquanto parte do exército soviético cerca Berlim, o resto avança sobre outras divisões do exército alemão. Com isso, Berlim fica sitiada, não há condições de socorro a Hitler. Os exércitos alemães são destruídos um a um, né? E Berlim fica cercada. Não há para onde fugir, não há para onde escapar mais. E aí, em 8 de maio de 45, a Alemanha se rende. A foto famosa dos soldados soviéticos colocando a bandeira soviética no hashtag, no parlamento alemão, né, que se tornou símbolo da vitória soviética. Né, numa Berlim agora completamente devastada, completamente transformada em escombros, né, é o sinal do fim da guerra. Né, é 8 de maio, termina a guerra na Europa. Ainda resta o Japão, mas a guerra na Europa está terminada. Em 15 de maio, sob os ataques japoneses, sob os ataques dos Estados Unidos ao Japão, perdão, né, a guerra é finalmente concluída. Mas ainda há alguns episódios a se tratar em relação ao que está acontecendo. A Alemanha é dividida oficialmente. Uma parte fica sob a ocupação soviética, aquela parte que os exércitos soviéticos assumiram. Né? Outra parte vai ficar sob a administração dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e França. E Berlim, a capital tomada pelos soviéticos, também vai ser dividida em duas áreas, um setor soviético e um setor dos aliados. Mas nos anos que se sucedem à derrota alemã, os aliados vão se afastar. A morte do Roosevelt morre antes da Segunda Guerra Mundial terminar, morre semanas antes do Hitler. Ele tinha poliomielite, conhecida como paralisia infantil, uma doença que vai ser erradicada no Brasil pela vacinação. Com a morte do Roosevelt, assume o Truman, e o Truman vai ser um presidente que vai acabar hostilizando os velhos aliados. Haviam acordos de pós-guerra entre o Roosevelt e os soviéticos. O Truman vai acabar não cumprindo esses acordos, porque entende que o papel dos Estados Unidos agora no mundo era outro, né? E vão hostilizar os soviéticos, no sentido de impor ao resto do mundo a sua vontade, a vontade dos Estados Unidos. E com isso vai haver um afastamento dos dois aliados, que vai terminar num bloco oposto. Um bloco soviético, um bloco liderado pelos Estados Unidos. A Alemanha dividida em dois vai ser o símbolo dessa divisão do mundo em dois polos. Os estados que tinham colaborado com a Alemanha ou tinham sido ocupados pela Alemanha no leste da Europa e que foram depois tomados pelo Exército Vermelho, pelo Exército Soviético, vão acabar se transformando em estados aliados dos soviéticos. E um bloco ocidental. O mundo do pós-guerra vai ser um mundo polarizado pelos dois blocos, pelo mundo da Guerra Fria. Mas não é hora de tratar disso. Né? Isso é tratado no ano letivo que virá na sequência. Os episódios da guerra que ainda faltam tratar para se concluir envolvem a derrota do Japão. Então, o Japão vai ser brutalmente vencido pelos Estados Unidos, a marinha japonesa vai ser destruída, o Japão não tem combustível para operar mais a sua marinha de guerra, ela vai ser tomada ilha por ilha. O Japão não tem mais munição para usar no final da guerra. Em 45 o Japão está tão esgotado que a população está faminta, falta munição para os ataques. Aí começam aqueles ataques suicidas dos pilotos japoneses, os kamikazes. Eu não tenho mais munição, eu vou tentar transformar o meu avião numa arma, jogando meu avião contra um navio do inimigo para tentar conter o avanço dele. Foi inútil, né? A maioria dos aviões japoneses eram abatidos nessas tentativas, alguns lograram êxito, mas não havia condições de parar a máquina militar dos Estados Unidos, principalmente depois da Batalha de Midway. Midway é uma batalha fundamental, porque nesta batalha, em junho de 42, vejam bem, né? A guerra vai durar até 45, mas em junho de 42, grande parte da marinha militar japonesa é abatida, pega de surpresa e é abatida pela força dos Estados Unidos. Né? E com isso, a guerra está definitivamente selada. Embora o Japão ainda resista duramente nas ilhas, né? Nas ilhas do Pacífico, né? Midway sela
o destino do Japão, porque não há mais porta-aviões. Os japoneses perdem, né, a maioria dos seus porta-aviões nesta batalha e por conta disso vão, né, penar, não vão ter condições de sustentar o esforço de guerra a médio prazo. Sem força aérea, o Japão não tinha muito o que fazer, né? E agora, né, o destino do Japão está selado, né? Os japoneses perdem 4 porta-aviões nessa batalha e os Estados Unidos perdem 1. Né? Os japoneses têm 3.000 mortos nessa batalha, os Estados Unidos têm 10% das mortes, mostrando o destino do Japão. Os porta-aviões destruídos, né, representaram o colapso da resistência militar japonesa. Os japoneses perdem 230 aviões, 228, os Estados Unidos perdem 98 aviões. Então, a desproporção mostra, né, o andamento da guerra, né, muito desfavorável agora para os japoneses. A partir de então, os Estados Unidos avançam ilha por ilha, tomando territórios japoneses, se encaminhando para tomar o próprio Japão, as ilhas principais do Japão. Então, essa era a esfera original de defesa japonesa, de expansão militar japonesa. Eles vão ser duramente combatidos na Coreia, no Vietnã e na China em terra. Os comunistas, os partidos comunistas nesses territórios lutam contra o Japão, o fascismo é o inimigo. Por conta disso, quando a guerra termina, essa região sai fortemente influenciada pelo comunismo. Não é por acaso que tem uma Coreia comunista, o Vietnã comunista, uma China comunista. E no Pacífico, os Estados Unidos furam, né, o perímetro, a linha militar de defesa japonesa depois da derrota de Midway, reparem bem, né? Os Estados Unidos avançam e vão tomando ilha por ilha, destruindo a marinha japonesa, o que sobrou, né? Falta tomar o Japão. Em agosto de 45, das Marianas partem os ataques nucleares contra o Japão, impondo a rendição do Japão. Mas em 45, em março de 45, o Japão já está praticamente destruído. O avanço dos Estados Unidos é implacável, eles vão tomando aos poucos, assim como os soviéticos fizeram, tomando território na Europa até chegar a Berlim. Os Estados Unidos vão tomando território por território, avançando, né? Junho, né? Maio, né? Dezembro, vão tomando território por território, março, setembro, né? E se encaminhando, fevereiro, né? Março, setembro, né? Se encaminhando para, né, em agosto, né, tomarem as ilhas, tomarem o território japonês em si, as 2 ilhas do Japão. Né? Mas o Japão já havia sido destruído, devastado antes por ataques convencionais. Os ataques dos Estados Unidos contra o Japão com bombas de napalm, são bombas incendiárias que depois eles vão usar muito no Vietnã, né, devastaram as grandes cidades japonesas. 70% das maiores cidades japonesas já haviam sido calcinadas por bombas incendiárias. O Japão é uma sociedade tradicional, embora tenha passado por um processo de revolução industrial no final do século XIX. As cidades japonesas são feitas de madeira. Era combustível fácil para os ataques aéreos dos Estados Unidos. E eles calcinaram a população japonesa. Em um único ataque a Tóquio, por exemplo, com bombas de napalm convencionais, os Estados Unidos mataram 100 mil pessoas na capital. 100 mil. Os japoneses não tinham mais o que fazer, eles não tinham mais artilharia antiaérea, não tinham mais munição, não tinham mais aviação para conter os Estados Unidos. A força militar dos Estados Unidos sobrevoava livremente o Japão, calcinando as cidades, levando a matanças, né, incalculável de vítimas japonesas com armas convencionais, não estamos falando de armas atômicas. O fascismo resiste no Japão, né, se nega a se render. Mas o fato é que o Japão não tinha mais condições. Um bloqueio econômico terminaria de vez com a resistência japonesa, já que a população não tem mais comida. Terminada a guerra, os Estados Unidos vão, né, inundar os mercados japoneses com alimentos industrializados, alimentos enlatados, vindo dos Estados Unidos. O Japão não tinha mais como fornecer alimento para a população. Faltava arroz, que era o básico, né? Mas aí, em agosto de 45, vieram os ataques a Hiroshima e Nagasaki. 6 de agosto contra Hiroshima, aproximadamente 70 a 80 mil pessoas morreram imediatamente.
no ataque de Hiroshima, outras 60 mil, talvez 70 mil, morreram imediatamente no ataque a Nagasaki. Eram armas jamais vistas antes. Os Estados Unidos estavam desenvolvendo secretamente os testes das bombas atômicas, né, através do projeto Manhattan. E aí, em 6 de agosto, eles testam em Hiroshima. Há alguns fatos curiosos, historicamente curiosos. Hiroshima não tinha sido atacada nenhuma vez pela Força Aérea dos Estados Unidos, embora todas as cidades vizinhas fossem alvos, tivessem sido devastadas pelas bombas incendiárias dos Estados Unidos. Hiroshima tinha sido poupada. Havia uma piada entre os moradores que deviam ser muito insignificantes, porque nenhuma bomba havia caído sobre Hiroshima. Havia uma ordem de poupar Hiroshima. Hiroshima era reservada para o teste nuclear. Haviam, antes de se discutir se o Japão resistiria ou não, já havia toda a discussão sobre o ataque a Hiroshima. Ele seria realizado a qualquer custo, porque era um teste. Também era uma forma de dissuadir qualquer pretensão dos soviéticos de ocuparem o Japão. O exército soviético, depois de derrotar a Alemanha, tinha planos de invadir o Japão. Os Estados Unidos tinham o Pacífico como uma zona sua, e por isso eles anunciam ao mundo, né, que agora eles têm uma arma nova. E o Japão não tinha nem entendido ainda o que tinha acontecido em Hiroshima, porque as comunicações do país estão cortadas, tu não tem como ter uma noção clara do que aconteceu. Não havia ainda uma crença de que uma única bomba pudesse ter vaporizado 80 mil pessoas e outras dezenas de milhares vão morrer nos dias e semanas seguintes, né? E por conta disso o Japão não tinha como dizer assim, nós vamos nos render ou não. Imediatamente, 3 dias depois, os Estados Unidos realizam um segundo ataque a Nagasaki, né? Eliminando também, né, outras dezenas de milhares de pessoas. A nuvem, o cogumelo, foi vista de Hiroshima a 16 quilômetros de altura. A bomba, ela é jogada de avião, ela tem um paraquedas para, né, amortecer a sua queda, dando tempo do avião que jogou a bomba, o Enola Gay, é um B-32, do Enola Gay se afastar da zona de impacto. Né? O avião que faz esse ataque, ele faz tranquilamente, são 8h15 da manhã, o céu está azul em Hiroshima, os pilotos comunicam o comando aéreo dos Estados Unidos e nas Ilhas Marianas de que o céu está azul, transparente, é 8h15 da manhã. O avião voa tranquilamente, ninguém reage, não há como reagir. Os aviões dos Estados Unidos planam, né, por onde querem. Eles largam a bomba e se afastam. A bomba explode a meio quilômetro de altura, meio quilômetro, porque o poder de devastação dela é muito maior com a onda de choque que ela provoca se propagando pelo espaço do que se caísse na terra e parte da terra mesmo, do terreno, ia absorver essa onda de choque. Então a destruição é maior quando ela explode no ar, e por isso a bomba explode a meio quilômetro de altura. Era algo que a humanidade ainda não tinha visto, né? E agora o Japão era alvo, era teste, né? Hiroshima vaporizou, né? Quilômetros inteiros da cidade simplesmente desapareceram junto com as pessoas. Pouca coisa sobrou. Logo depois de terminada a guerra, né, inspetores norte-americanos vêm para o país para entender os efeitos da guerra. Eles querem, né, da bomba, desculpa, eles querem entender os efeitos todos, o impacto da nova arma que eles têm. Uma cidade inteira desapareceu. Aqui vocês têm uma foto aérea tirada dias antes de Hiroshima, há uma cidade aqui, né? E aqui vocês veem que o terreno foi simplesmente limpo. Sobrou essa planta, né? Ficou a planta no chão. Mas reparem assim que, né, o terreno foi limpo. Como se uma máquina, uma patrola, né, passasse e simplesmente varresse tudo o terreno. Né? Não sobrou nada. E Nagasaki vai ter o mesmo destino. Né? As cidades foram vaporizadas. Aqui uma foto aérea de Nagasaki. Tirada antes, tirada depois. Reparem, né, que
Até parte dos rios vaporizaram, né? Enfim, ficou simplesmente um terreno devastado, sendo que as condições de habitação do local vão permanecer, né, em níveis de contaminação de radiação muito altos por dezenas de anos. Né? As pessoas continuaram nascendo lá depois, nessa região, e sofrendo os efeitos da radioatividade. Então, os ataques ao Japão é um dos capítulos que encerra a guerra. Por fim, é preciso olhar o outro fato, né, que encerra a guerra, mas também é marcante. Os ataques aéreos dos Estados Unidos com bombas nucleares contra o Japão são crimes contra a humanidade. Ninguém nunca foi punido por isso, porque o vencedor leva tudo. Então, se tu vence a guerra, tu não comete crimes contra a humanidade. A Alemanha cometeu crimes contra a humanidade, todos cometeram, mas a Alemanha cometeu crimes de extermínio de milhões de pessoas. Judeus, os próprios alemães que resistiram antes, judeus, deficientes físicos, negros, ciganos, poloneses e soviéticos. Com a ascensão do poder da ditadura nazista, né, começam a surgir os campos de concentração na Alemanha. Né? Os campos de concentração são aqueles que oficialmente eram chamados de campos de trabalho, para as pessoas serem reeducadas, é trabalho escravo. Dachau é o mais famoso de todos, ficava próximo a Munique, onde nasceu o Partido Nazista. As bolinhas em verde indicam aqueles campos que são os primeiros, os que eram ainda anteriores à própria guerra, né? Até 1939. Né? As bolinhas vermelhas são aquelas que são depois, né? Depois de 1939. E essas bolinhas azuis são campos que eram, eram periferias, eram campos ligados aos grandes campos. Né? Então tem, né, campos que surgem por toda a Alemanha. No total são 2.000 campos, mas que respondem a ordens dos campos maiores. Né? E aí tu tem campos que iam desde 75.000 pessoas presas, esses campos menores, até campos com mais de 2 milhões, ou 1 milhão, de 200.000 ou 1 milhão de vítimas. Tá? Então, a quantidade de pessoas que podem ter sido mortas nesses campos, na verdade, né? Por conta da política de extermínio. Em 41, começam os planos da solução final, a construção de campos na Polônia, do qual Auschwitz e Sobibór são os mais famosos, mas é um conjunto de campos. Né? São 7 campos no total, ou 6 campos no total, na Polônia, cujo único objetivo era o extermínio em massa. Então, tu não tem trabalho escravo nesses campos. A população era mandada para lá para ser exterminada. É a chamada solução final. A política é para dar uma solução final para a população judia, mas não só judia, né, da Europa. Esses campos todos, eles são interligados por ramais ferroviários. Eu já comentei para vocês, a IBM ajudou a organizar esses ramais ferroviários. Os trens transportam pessoas o dia inteiro, 24 horas por dia, tem centenas de trens em deslocamento, né, movendo população com o objetivo de ou levá-la para campos de trabalho escravo ou para os campos de extermínio na Polônia, os terminais do leste europeu. Aqui um campo, né? Esse aqui é Landesberg, é na Bavária, perto de Dachau, perto de Munique. E é um campo que vai ser retratado num seriado depois do Steven Spielberg, o Band of Brothers. Tem um capítulo, capítulo 9, na qual esse campo é revelado para os soldados dos Estados Unidos. Os trens da morte, onde as pessoas eram embarcadas para serem levadas para os campos de extermínio. As viagens podiam durar 4, 5 dias, as pessoas estavam encerradas lá dentro, sem poder sair para comer, para fazer necessidades. Imagina o estado que eles chegam, muitos não sobrevivem a essa viagem. Chegando nos campos, eles são limpos,
entre aspas, né? Tem o cabelo raspado, trocam a roupa, e uma parte da população é destinada aos barracões e outra parte vai para o, entre aspas, chuveiro, as câmaras de gás, onde são eliminadas e depois são queimadas nos fornos. Por volta de 1944, as operações estão tão grandes que os fornos não dão conta de eliminar os corpos e por isso estão cavando valas ao redor dos campos, onde jogavam as pessoas dentro, jogavam madeira e queimavam as pessoas. Os soviéticos vão recuperar milhares de carcaças de esqueletos das pessoas nessas covas coletivas. 27 de janeiro de 1945, os soviéticos chegam a Auschwitz. Ainda haviam sobreviventes. O avanço do exército soviético fez com que os alemães fugissem. Os campos são administrados pela SS, uma elite militar nazista. E eles fogem. Os soviéticos ainda encontram sobreviventes. Perto de 6 milhões de pessoas foram eliminadas nesses campos da Polônia. Pelo menos 50% dessas pessoas eram judeus, mas não são apenas os judeus que foram eliminados nesses campos. E cerca de outros 2 milhões de judeus, pelo menos, foram eliminados em enforcamentos, em fogueiras coletivas, em fuzilamentos. Aqui tem um soldado, é uma foto verídica, lamento ter que mostrar isso para vocês. Tem uma foto, é uma foto verídica, ele está se preparando para executar uma mulher e uma criança. Reparem que eles estão com as calças arreadas, porque assim tu não podia correr, tu não consegue correr, né? Tu tá com as pernas presas e tu não consegue correr. A ditadura militar no Brasil fazia muito isso com a gente. Quando eles chegavam, os agentes, eles imediatamente mandavam a gente baixar as calças, porque aí tu não consegue correr com a calça no tornozelo. E as pessoas eram executadas. E aí 27 de janeiro é a data oficial para lembrar do Holocausto. Né? O Dia Internacional em Memória das vítimas do Holocausto. Que milhões são judeus, mas não são apenas judeus. Quando os soviéticos chegam em Auschwitz, eles encontram centenas de milhares de pares de sapatos. É um volume tão grande que não se consegue contar. Se calcula que há 800 mil pares de sapato pelo volume e roupas. E a grande pergunta é, o que aconteceu com as pessoas? Né? Encontram toneladas de dentes de ouro, de anéis, de alianças, de relógios que também eram tomados das pessoas. Desenterram milhares de carcaças destes campos, como eu comentei para vocês, das fossas coletivas onde as pessoas foram queimadas. Os soviéticos vão documentar tudo isso, vão filmar, porque depois isso vai ser usado como prova dos crimes cometidos pelo fascismo, pelo nazismo. Aqui é aquele mesmo campo que eu falei para vocês antes, Landesberg, aonde a população vai ser reeducada, desnazificada. Depois da rendição da Alemanha, a população diz, nós não sabíamos de nada, ninguém podia imaginar, a gente não tinha ideia disso, ninguém sabia de nada, ninguém via os campos. Ao lado de cada cidade média, pelo menos, havia 1 ou 2 campos, um masculino e um feminino, as mulheres e os homens eram separados. E aí, por conta disso, os aliados iniciam uma política de desnazificação. Já que as pessoas dizem que não sabiam de nada, elas vão ser obrigadas, a população alemã, a partir de 14 anos até 80 anos de idade, homens e mulheres que tivessem saúde, iam ser obrigados a ir para os campos, enterrar os corpos, atender às vítimas que tinham sobrevivido e limpar o terreno. Já que vocês não sabem de nada, vocês vão ver. O cheiro era insuportável, os soldados vão usar lenço para proteger o nariz, mas os civis alemães, que diziam que não sabiam de nada, não podem usar isso, nem luvas, eles tinham que fazer tudo com mãos e narinas expostas, como maneira de reeducá-los. Aqui uma outra foto de Auschwitz, né, que os russos também tiraram com os corpos que eles encontraram mortos dentro das câmaras, que não tiveram tempo de serem cremados. Vítimas, né, em fossas coletivas, aquelas fossas onde as pessoas seriam queimadas. E aqui alguns dos sobreviventes. Né? São meninas, tá? Elas estão num estado de inanição, ou seja, a carne, o músculo morreu, sobrou a pele e os ossos e os tendões. Né? Uma parte muito expressiva da população resgatada dos campos estava nesse estado.
né, estão a um estágio da morte definitiva por desnutrição, por inanição, falta de alimentação. 12 anos depois da Alemanha, né, desesperada pelos efeitos da crise de 29, trazer os nazistas para o poder, com tudo aquilo que o Hitler já havia exposto no Mein Kampf, com todo o ódio racial, todo o ódio criminoso, toda a manipulação, transformando qualquer adversário em comunista e em judeu, e transformando judeus e comunistas em inimigos públicos. 12 anos depois, a Alemanha era derrotada pela segunda vez, numa guerra que envolveu os mesmos aliados, franceses, ingleses, Estados Unidos e União Soviética, agora não mais a Rússia, mas a União Soviética, e 12 anos depois, portanto, o mundo, né, assistia, né, à tragédia da ascensão do fascismo, da extrema-direita, né, que é uma coisa que, como a gente discutiu em outro encontro até agora, nos dias atuais preocupa muito a Europa como um todo, mas não só a Europa, deveria preocupar muito os brasileiros também, pelo que acontece no país, assim como nos Estados Unidos, pela ascensão da extrema-direita, de novo. Né? E não há nenhum problema em ser de direita, ser de esquerda, vamos insistindo nisso. Né? Porque são correntes democráticas que disputam o poder e têm projetos para a sociedade, projetos que nós podemos discordar, mas que são projetos que a sociedade aprova, parte da sociedade aprova e democraticamente entrega a esses setores, né, parcelas do poder para governarem cidades, estados, nações. Né? A extrema-direita não, a extrema-direita é o fascismo criminoso, né, que provocou a maior tragédia militar e humanitária do século XX, isoladamente. Né? Quando a gente não olha para as tragédias no Congo, para tragédias no Zaire, para tragédias na Namíbia, na Índia, mas isoladamente é a maior tragédia da humanidade, é o maior conflito da humanidade. Né? E os alemães descobriram, uma parte dos alemães que haviam votado no Hitler e depois se arrependeram, que foi fácil colocar o fascismo no poder. Difícil seria tirá-lo. 12 anos depois, a um custo de quase 100 milhões de vítimas, um número nunca contabilizado com certeza, contamos aqui perto de 50 milhões de vítimas na Europa e outras quase 50 milhões na Ásia e também na África e na Oceania, no Pacífico, mas né, na Europa mais da metade das vítimas sendo russos. 12 anos depois, o mundo olhava para trás tentando entender ainda o que tinha acontecido. Como é que, né, populações consideradas de países, entre aspas, civilizados, berços de grandes visões de mundo da humanidade, haviam se deixado capturar por um discurso de ódio, que transformou a política em uma ação criminosa, a extrema-direita fascista. É isso, pessoal.